Na quinta-feira nós ouvimos uma rica mensagem acerca do desânimo, através da vida do profeta Elias, em 1 Reis, no capítulo 19. Hoje, Deus propôs no meu coração que a gente desse uma continuidade a esse assunto, a vida do profeta Elias. Nós vimos ali que Elias veio de uma experiência extraordinária com Deus, como foi dito. Nós vimos que Deus usou Elias de forma tremendamente, extraordinariamente. E quantas coisas o profeta Elias viveu ali. Mas eu quero convidar você a ler comigo o texto para esta noite. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Diz assim: Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e vai para diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: Sinto em minhas entranhas, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, e o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. No verso 15, então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Até o 15. Aleluia! Glória a Deus! Olha, que massa, que incrível esse texto. Taimine começou na quinta-feira passada trazendo o desânimo de Elias através dos capítulos anteriores e o início do capítulo 19. Irmãos, não foi coincidência o que aconteceu. Moisés também passou por algumas experiências em Horebe, no Monte Sinai ou no Monte de Deus. Assim também como Elias teve os seus momentos de experiências com Deus e foi algo extraordinário. Jesus também teve seus momentos nesse mesmo lugar. E não foi por acaso que Jesus, lá no Monte da Transfiguração,
houve a impressão, a transfiguração de Moisés e Elias ali no monte. Eles disseram, como é bom estarmos aqui. Vamos preparar as tendas, como é bom estar aqui e louvar ao Senhor. Moisés e Elias são figuras que predizem o Messias, que apontam para o Messias. E as experiências vividas ali não foram coincidência. Para a noite de hoje, eu gostaria de tratar com os irmãos algo que eu acho que é muito pertinente para a minha vida, para a tua vida. Tem tudo a ver com o tema do mês também. Do medo ao propósito. Do medo ao propósito. Elias, ele não estava apenas desanimado. Ele estava desanimado sim. Mas não foi só desânimo que Elias sentia. Porque o texto que nós lemos agora diz que Elias entrou numa caverna e se escondeu lá. Só se esconde aquele que está com medo. Com medo de alguma coisa, com medo de alguém, com medo de enfrentar alguma situação, alguma circunstância, ele se esconde. E Elias tomou essa posição. Elias entrou na caverna e se escondeu. E caverna, irmãos, na verdade, há muito tempo, segundo os historiadores, eles falam que caverna também serviam como moradia. Os homens da caverna, né? Alguns homens moraram em cavernas. A igreja do Senhor, em tempo de perseguição, também se reuniu em cavernas. Mas caverna, irmão, geralmente, a caverna geralmente remete a, sabe o quê? A escuridão. Caverna remete à prisão. Caverna remete à tristeza, à morte. Mas o sentimento que o profeta Elias tinha era esse, provavelmente. Ele já se considerava morto. Ele orou, como nós vimos na quinta-feira, pedindo que Deus, olha, Deus, já deu, tira minha vida. Chegou, foi suficiente. E muitas vezes nós não entendemos. Mas nós estamos também na mesma condição que o profeta Elias. E buscamos nos esconder. E nos escondemos. E muitas vezes buscamos os piores lugares para nos esconder. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no verso 18, ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que não tem nada a ver, né? Mas às vezes, nós nos escondemos exatamente na embriaguez do vinho. Muitas vezes nós procuramos nos esconder nos piores lugares. E quando ele fala em embriaguez do vinho, onde há dissolução, onde há contenda, nós procuramos muitas vezes nos refugiar, nos esconder, onde menos teremos socorro. O salmista, no Salmo 119, no verso 14 e 15, ele fala, olha, esconderijo e escudo é o Senhor. No Salmo 17, no verso 8, o salmista diz, olha, eu me escondo em ti, Senhor, debaixo das tuas asas eu estarei seguro. O salmista, no Salmo 91, para que habitar em caverna, para que se esconder em caverna? O salmista, no Salmo 91, ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É sobre isso, meu irmão. O medo nos faz querer parar. Nós vimos isso aqui na quinta-feira. Elias disse, não, chega. Acabou para mim. Já foi, já deu o que tinha que dar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. O propósito de Deus em mim se cumpriu. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. As ameaças contra mim são muito grandes, são muito fortes. Os meus inimigos são maiores do que eu. Elias ainda não tinha entendido, sabe por quê? Porque o medo, ele sufoca. O medo torna turva a nossa compreensão do reino do Espírito. E a gente não consegue visualizar aquilo que Deus
tem preparado para que cada um de nós viva nele. Às vezes, o medo faz com que a gente pense exatamente como Elias. Estou sozinho, estou solitário. Ele disse lá na resposta: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou sozinho agora. E até a mim querem me matar. Só sobrou eu. E mesmo assim querem me matar. Olha, o medo nos faz pensar às vezes que Deus não está nos vendo. O medo faz com que nós pensemos às vezes que Deus não está mais conosco, que Ele abriu mão de nós. Mas eu quero te dizer, Deus se importa comigo e com você. No verso 9 do capítulo 19, o Senhor diz: Elias, o que estás fazendo aqui? Se Deus não se importasse com Elias, ele sequer questionaria. Mas olha, isso me remete, sabe aqui, irmãos? Aleluia. Gênesis. Está lá o homem, Adão. Cedeu ao desejo da sua mulher, à oferta de Eva, e ele desobedeceu, e percebeu que estava nu e se envergonhou, e Deus, que é um Deus que se relaciona, quis buscar Adão, e foi atrás de Adão. Adão, onde estás? Ele se importa. Ele se importa. Mesmo ele, na sua onisciência, no seu poder imenso, extraordinário, sabendo a condição de Adão de desobediência, ele quis se relacionar com Adão e foi atrás dele. Adão, onde estás? E Adão se escondeu: Senhor, eu pequei, estou nu, estou com vergonha, estou com medo. Em Marcos, no capítulo 10, a gente vê ali a história do cego de Jericó. Aquele homem era cego, um cego de nascença. E ele estava ali, e ele ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela localidade. Provavelmente, irmãos, o texto não diz, mas a fama de Jesus corria em todos os lugares. E provavelmente ele ouviu falar dos feitos de Jesus. E quando ele percebeu que a multidão que vinha, aí era Jesus que estava acompanhando, a multidão acompanhando Jesus. E ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus se importa. Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia qual era a necessidade dele. Mas olha, ele chegou para ele e fez assim: o que queres que eu te faça? Quando Deus percebe que Elias entra na caverna, ele vai na direção de Elias, ele vai procurar saber: Elias, por que tu estás entrando aí? Elias, tu ainda não compreendeu? Eu cuidei de ti, olha, lá na árvore onde tu estava, onde tu deitou e dormiu, querendo morrer, querendo que eu tirasse a tua vida. Eu enviei o meu anjo para te alimentar, eu enviei o meu anjo para te fortalecer, eu enviei o meu anjo para dizer: olha, estou contigo. Reafirmei que eu tenho uma aliança contigo, não importa as circunstâncias do que tem acontecido ao teu redor. Olha para mim, eleva os teus olhos para o monte, que é de onde vem o teu socorro. Ele se importa comigo e com você. Ele não nos deixa sós. Ele estende a sua mão, aleluia. Me lembro quando a palavra diz a Isaías 41, no verso 10, olha: eu estendo a minha mão direita para ti, eu te sustento, te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. Por acaso está encolhida a mão do Senhor para não abençoar? Ele se importa comigo e com você. E ele demonstrou o quanto ele se importava com Elias ali. Elias amedrontado, Elias triste, desanimado, querendo morrer, se refugiou numa caverna, provavelmente escura, fria. O terror, o medo, a aflição, a angústia, a desesperança tende a entrar no nosso coração e a querer nos parar, a querer nos paralisar. Mas olha,
existe alguém que é maior que o medo. Ele está aqui neste lugar. Existe alguém que é maior do que eu, que você. Existe alguém que não nos desampara, que não nos deixa sós. Ele nos prometeu isso. Olha, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, você pode achar que não. Porque nós somos tendenciosos, mais uma vez, a achar que vai demorar. Ou que está demorando. Ou que Deus não está agindo. Ou que Deus não está fazendo. Ou que não vai acontecer. Mas mesmo no medo, Ele não desiste de realizar o propósito dEle em mim e você. Ele não desiste. E digo mais, Deus, Ele fará o que for necessário para cumprir o seu propósito em mim e em você. Em mim e através de mim, em você e através de você. Porque não é sobre mim e você na realidade, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. Deus tem algo para fazer através de você? Deus tem um propósito através de você? Amém? Ele vai fazer o que for necessário. E olha o que eu digo. Elias não entendeu, irmãos. O Senhor disse: Elias, o que estás fazendo aí? E Elias, eu acredito aqui, o texto não diz, mas o texto já diz que ele se refugiou numa caverna e ele se escondeu, desanimado, com medo, triste, sem esperança. Eu imagino Elias dizendo no texto aqui assim: Senhor, o verso 10. Senhor, eu sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho por ti. Ele estava dizendo para Deus, mas ele estava se lamentando: ó, Senhor, eu tenho um zelo ardente por ti, Senhor, e Yahvé, eu tenho. As minhas entranhas aqui estão sendo consumidas por ti, Senhor dos exércitos, porquanto o teu povo, os israelitas, abandonaram a aliança que tinham contigo, se lamentando, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. Fiquei solitário, restou somente eu. E agora, Senhor, até eu quero me matar, me ajuda. Ele estava ali, falando para Deus de forma triste, desanimado, com medo do futuro que ele não conseguia enxergar. Aí Deus move o sobrenatural, porque Deus vai fazer o que for necessário para você e eu entender que Ele tem um propósito comigo e com você. Que creia você, você não creia. Ele vai mover o sobrenatural. E por causa do medo, do desânimo, da tristeza, do abatimento de alma, muitas vezes nós não vamos entender, a nossa compreensão vai estar turva, manchada. E Deus, diz o texto, que Deus enviou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Deus não estava ali. Deus enviou o vento forte, mas Ele não estava no vento forte. Quando o vento acalmou e parou de soprar, ocorreu um grande terremoto. Ocorreu um terremoto, porém, Deus também não estava no terremoto. Em seguida ao terremoto caiu fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Deus fez o que era necessário para fazer com que Elias entendesse algo. Olha, eu estou contigo, eu estou chamando a tua atenção, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, a luta, a provação, a dificuldade, a escassez, a perseguição, eu estou contigo. Seja qual for a circunstância que eu e você enfrentemos,
Deus está chamando a nossa atenção para despertarmos a sensibilidade do relacionamento que Ele quer nutrir conosco, para que possamos não mais ter a mente turva, mas ter a plena consciência do que Deus quer fazer através de nós. Elias não entendeu tudo aquilo. Para que esse vento forte? Ele nem sequer saiu do canto, ele já estava com medo. Eu imagino que quando ele viu todo esse movimento sobrenatural acontecendo, eu imagino que ele ficava questionando: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus? Mas Deus não estava em nenhum deles. Deus enviou para que Elias pudesse, então, entender que Deus queria fazer algo com ele. Porque Deus disse: olha, Elias, sai. No primeiro momento ele disse: Elias, sai. Vai para fora da caverna. Quando Elias finalmente ouviu aquele som de uma brisa suave sussurrando, então ele entendeu que Deus estava ali falando com ele. Finalmente ele entendeu, diz o texto, que Elias saltou, pegou sua capa para proteger o seu rosto, pôs-se de pé na frente da caverna. E o Senhor perguntou mais uma vez para Elias: Elias, o que estás fazendo aqui? Na quinta-feira nós ouvimos que a resposta que nós damos diante do propósito de Deus faz toda a diferença. E é verdade. No verso 14, Elias, ele volta a responder ao Senhor. Ele volta a responder ao Senhor com a mesma expressão: mas eu creio. O texto não diz, mas ele respondeu assim de forma altaneiramente. Ele se levantou impoluto, com coragem. O medo já não fazia mais parte do seu ser, porque Deus havia lhe dado um novo ânimo. Ele entendeu que Deus estava falando com ele. E ele responde para Deus: olha, Deus, as minhas entranhas estão sendo consumidas dentro de mim. Os israelitas quebraram a aliança contigo. Está tudo acabado, mataram os profetas, só estou eu. E mesmo assim a mim querem tirar minha vida, mas e daí? Eu vou contigo, Senhor. Eu cumprirei o teu propósito. Eu cumprirei o chamado para o qual o Senhor me designou. Estou disponível, Senhor. Elias se levantou. Elias se reergueu, tomou ânimo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de coragem e de ousadia. Espírito de coragem e de ousadia. Deus te ama. Deus te ama. Você consegue entender de forma clara a dimensão do amor de Deus por você? Não importa em qual buraco, em qual circunstância, em qual caverna, em qual dificuldade você se colocar, Ele vai estar lá para te livrar, para te levantar, para te dar um novo ânimo. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. A carta de João, no capítulo 4, fala o seguinte: fala que o medo não pode aperfeiçoar ninguém, mas fala que o amor aperfeiçoa. O amor de Deus aperfeiçoa, o medo não. E ele diz: olha, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. João, no capítulo 3, no verso 16, a palavra diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8 diz: mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é amor.
O Deus vivo que não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, indo à cruz, indo à morte, e morte de cruz, tornando-se maldito em favor de mim e de você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Um novo ânimo. Elias recebeu um novo ânimo. E ele se levantou. E o Senhor respondeu para ele agora: Elias, agora você vai fazer o seguinte: você vai sair daqui onde você está, e você vai voltar pelo caminho onde você veio, e você vai fazer o propósito para o qual eu te chamei. Vai lá, unge um rei, levanta profetas, faz o que te compete fazer, porque eu estou contigo. Tu não estás sozinho não, eu já reservei, sabe quantos, Elias? 7.000 profetas. Tu não estás sozinho não, eu estou contigo e tenho levantado um povo que vai guerrear em favor do meu nome também. Confia tão somente. Nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor deu um novo ânimo a Elias. Depois da brisa, Elias se levantou, porque ele entendeu de forma clara a voz do Senhor. Na brisa, muitas vezes, em meio a tanta turbulência, como eu já falei, é difícil termos a concepção clara do que Deus quer nos mostrar, da direção que Deus quer nos mostrar, nos direcionar, o caminho que Ele quer que trilhemos. É preciso ser sóbrio, é preciso buscar a maturidade de quem se relaciona com Deus, porque Elias era um homem. Tiago diz que Elias, a carta de Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos. Mas o que diferencia, irmãos, é o relacionamento que nós temos com Deus. O relacionamento que Elias tinha com Deus. Já pensou? Se eu, você tem a capacidade, a ousadia, a coragem de dizer assim: segundo a minha palavra, não vai chover. Ele não falou segundo a palavra do Senhor. Ele falou segundo a minha palavra. É muita ousadia, meu irmão. Isso é a ousadia de quem anda com Deus, de quem tem intimidade com Deus, de quem não abre mão da comunhão com Deus. E mesmo assim, Elias não escapou do dia mau, porque o dia mau, ele vai chegar para mim e para você. Agora, como nós vamos nos comportar diante desse dia, é o que fará a diferença. Onde nós temos nos escondido? Qual tem sido o nosso esconderijo? Será que nós temos permitido que o medo, que a tristeza, que o desânimo tome lugar, o lugar que é de Deus no nosso coração, a ponto de nos cegar e nós não conseguimos mais ter o discernimento de entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Elias entendeu e não se deixou vencer pelo medo. Se levantou, se ergueu, se reanimou em Deus, assumiu a postura que era necessário assumir e se dispôs a cumprir o propósito para o qual Deus o tinha designado. Hoje, o Senhor te convida a você cumprir o propósito
ao qual Ele tem designado para você. Eu não sei, não tenho nem ideia como foi que você chegou aqui nesta noite. Mas o que eu sei é que existe um Deus que te ama e te vê. Ele sabe onde você está e Ele te pergunta nessa noite: o que você está fazendo neste lugar? Ele não te criou para você estar nesse lugar. Ele não te criou para você estar escondido na caverna, se refugiando, morrendo ou querendo morrer, aprisionado naquilo que não pertence a você. Deus te criou para ser o filho amado dele. Deus te criou para que você seja livre da escravidão do pecado, para que você encontre nele a vida eterna. Mas existem coisas que ninguém pode fazer por você. Existem coisas e situações que ninguém pode tomar por você. A carta de Tiago, no capítulo 1, versos 3, ele fala: olha, tende por motivo de toda alegria eu passar por várias provações. Ele diz o seguinte: se Deus está te provando, é porque Ele quer te aprovar. Persevera, fica no teu lugar. Se você quer se esconder, busque esconderijo em Deus, que é salvação, que é cura, que é libertação, que é vida, que é escudo que te protege, que é uma asa que te acolhe. O Senhor, Ele te convida nesta noite a você tomar uma decisão. A você dizer: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu entendi que as circunstâncias que estão me rodeando estão me fazendo, Pai, despertar para elevar o meu olhar para aquele de quem vem o meu socorro. O meu socorro vem de Ti, que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. É dele que vem o nosso socorro. Elias abriu mão do medo. Entendeu a voz do Senhor? Levantou-se, tomou ânimo e foi cumprir o seu propósito. O propósito de Deus para você, queridão. O propósito de Deus para você, o primeiro propósito de Deus para você é a tua salvação. O plano perfeito de Deus, desde o início, era te alcançar. Era te alcançar. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. E você pode não entender, porque talvez a tua mente seja meio turva agora. Mas você está aqui. É a prova do amor de Deus por você. Porque Ele te trouxe para você se refugiar, se esconder, buscar abrigo debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir o terremoto, pode vir, meu Deus, fogo do céu. As circunstâncias não podem limitar a nossa intimidade com Deus. Continue se refugiando nele. Continue buscando ele. Ele tem muito mais para fazer. Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas coisas. Mas a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença.
O medo, a angústia, a aflição, a tristeza, a decepção não podem nos parar. Eles vão tentar, assim como foi com Elias. E o desejo de parar no meio do teu coração vai surgir. 1, 2, 3, inúmeras vezes. Mas hoje o Senhor te diz: eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Recebe o ânimo do Senhor nesta noite. E é a noite da tua decisão. A noite que você decide abandonar a caverna, o medo, a tristeza, o desânimo, a angústia, a aflição, para viver a plenitude daquilo que Deus preparou para mim e para você. Você crê nisso nessa noite?